Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas dos casos reais de avarias técnicas. Hoje temos aqui um Hyundai Ioniq 1600 GDI na versão híbrida. Artur, o que é que trouxe este Ioniq até à oficina? O que é que se passou aqui com este híbrido? De que forma é que nós abordámos o diagnóstico e que conclusão é que chegamos, basicamente? É verdade, Zé. Sim, de facto, tratando-se de uma viatura híbrida, mais uma vez, e à semelhança como temos falado anteriormente em outros vídeos, não significa que estes carros apenas vão dar problemas na parte de alta tensão, e o que trouxe este carro até à oficina é basicamente uma avaria no sistema que já equipa todas as viaturas. Portanto, trata-se aqui um bocadinho de uma avaria no sistema de redes de comunicação, pese embora no painel de instrumentos todos os alertas que são dados serão de falha no sistema híbrido, ou seja, avarias, mau funcionamento do sistema híbrido, que por si só alertou o utilizador desta viatura que teria que parar o carro, até porque uma das mensagens que surge no painel diz isso mesmo, para desligar o veículo, e no entanto o comportamento do carro também era aqui um pouco anómalo. E foi por aí também que pegámos um pouco, ou seja, mais à imagem de como fazemos habitualmente, fazer aqui o diagnóstico e uma vez mais tentar perceber de onde é que vem o problema. Aqui, referentemente às mensagens que surgem para o utilizador, no caso, existia aqui uma mensagem de erro a acompanhar que existia uma anomalia no sistema de alta tensão, assim como também o alerta de perigo para desligar o motor de combustão. No entanto, o que era sentido no cliente e além das mensagens, aquilo que também acabou por fazer com que o condutor acabasse por imobilizar a viatura foi de facto o comportamento anormal que era sentido no carro. Neste caso, nesta viatura em específico, até quando chegou cá o carro, numa primeira abordagem, até parecia que estávamos aqui a conduzir um carro a falhar de combustão, por acaso até brincámos aqui... Falhava uma fase? Se falhava uma fase ou se falhava mesmo um cilindro, porque de todo o carro era como se estivéssemos a conduzir um carro a falhar de um cilindro. Neste caso em específico, o motor de combustão permanecia parado, ou seja, o motor de combustão não estava em funcionamento, mas o comportamento sentia-se aquelas hesitações, aqueles solavancos, muito à semelhança do que se sente num carro a combustão quando falta um cilindro em funcionamento. No caso aqui, poderia ser uma anomalia do sistema da máquina elétrica, que podia estar de todo a faltar uma fase, fazendo aqui estes solavancos que eram sentidos, e consoante mais se acelerava, mais notória era esses solavancos. No entanto, ao fazer o diagnóstico, não foi nada disso que estávamos à espera, portanto não se revelou, a priori, não se revelou aqui nada relacionado com sistemas de alta tensão, nem nada do género, pese embora os alertas e as luzes acesas no painel para aí indicavam, mas aqui trata-se de uma avaria tal e qual como surge em outros carros, no caso, avarias de faltas de comunicação. Foi então necessário perceber aqui qual é que era a arquitetura das redes de comunicação empregues neste carro, portanto, quem eram os módulos que comunicavam com quem e em que redes é que comunicavam, e chegou-se aqui a uma conclusão que, de facto, havia aqui uma falta de comunicação entre o módulo HCU, que será o módulo do controle do sistema híbrido, com o módulo HCA. E este, sim, é que foi aqui um pouco mais trabalhoso para tentar descobrir qual, de facto, é que era a anomalia. Arthur, ainda assim... Estas novas avarias, nova geração de avarias começam para aí a aparecer, faz-me quase lembrar aí há uns tempos, não é? Quando os Renaults, tudo o que era avarias, risco de gripagem de motor, os Peugeots, sistema antipoluição quando feito, e podia ser mil e uma avarias. O que por um lado até torna mau, digamos assim, para o utilizador, porque com certeza já aconteceu a muitos de vós, o carro entrar na oficina, e citando aqui um destes carros que o José estava a falar, com certeza já aconteceu uma situação qualquer em que o carro entrou na oficina, perigo de gripagem do motor e era, sei lá, um sensor de pressão do fluido de partículas avariado, e reparam o carro ao cliente, entregam o carro e passado um mês ou 2 meses o carro volta novamente a acender a mesma mensagem, com outra avaria completamente distinta, mas para o utilizador, para quem está a conduzir o carro, assume que o problema do carro é o mesmo, ou seja, o carro não ficou reparado, exatamente, o carro não está igual. Quantos de vós já não receberam carros nesta situação, ou até mesmo com os PSAs, tudo era avaria antipoluição, por mais diferente que fosse a anatomia da avaria, a consequência, a causa, a luz, a mensagem que surgia no painel de instrumentos, para o cliente era sempre a mesma. E isto era aqui um pouco ingrato neste sentido. Aqui passa-se exatamente o mesmo, no entanto, e não esquecendo, como vimos ali no relatório de erros, a unidade que está aqui de facto a receber a anomalia será então a unidade HCU, mais uma vez, que será a unidade de controle do sistema híbrido. Esta sim é que refere que não tem comunicação com o módulo HCA. Mas afinal de contas, o que é este módulo HCA? Não esquecendo, uma vez mais, estamos a falar num carro híbrido e que existe aqui a necessidade de fazer a separação do motor de combustão do motor elétrico. O motor elétrico este que está acoplado dentro da caixa de velocidades, aqui em determinada altura é necessário fazer este desacoplamento. Portanto,
A bom rigor, estamos aqui a falar numa embreagem que vai ter que ser acionada em determinada altura para fazer o acoplamento do motor de combustão, para este fazer então a entrada de potência para dentro da transmissão. E de facto foi aqui, olhando aqui para o nosso layout, temos aqui então como é que está empregue esse sistema. Na prática, trata-se aqui de um atuador externo da caixa de velocidades, um dos atuadores externos da caixa de velocidades, que faz o acoplamento de uma embreagem. Esta embreagem apenas só é responsável por fazer a ligação mecânica entre a cambota e a nossa caixa de velocidades, e depois existe também aqui mais outro conjunto de atuadores que farão então o acionamento das embreagens. Esta caixa é equipada com um sistema dupla embreagem, um pouco à semelhança daquilo que já é conhecido nas caixas DSG, portanto o comportamento é exatamente igual, duas embreagens para fazer acionamento das mudanças ímpares, outra embreagem para fazer o acionamento das mudanças pares. Além disto, paralelamente a isto, temos então este módulo que vos aparece aí à esquerda na imagem, que é então o HCA, que é o módulo de comando hidráulico da caixa de velocidades. E é este módulo que tem que gerar pressão para um rolamento de encosto, um rolamento como nós conhecemos habitualmente, e esse é que vai então fazer a ativação de uma embreagem, que por si só faz então, uma vez mais, a ligação mecânica do motor para a nossa caixa de velocidades. E foi aqui que começou então o diagnóstico, percebido como é que era o diagrama do sistema, percebido quais é que são os componentes que temos que abordar, resta-nos então começar a fazer as nossas medições e perceber se de facto estes erros que estão aqui a ser reportados pela unidade de controle do híbrido são verdadeiros, se existe uma falta de comunicação ou se a minha avaria é outra. Não esquecendo uma vez mais que os controles são sempre os mesmos, aqueles que já temos falado. Portanto, não deixa de ser uma avaria relacionada com o sistema híbrido, porque na verdade é uma avaria. É uma avaria do sistema híbrido. É um componente que só existe pelo facto da carro viatura ser híbrido, exatamente. Mas que nós temos que perceber logo e ao abordar o diagnóstico, sistema de alta tensão com defeito leva-nos logo para alta tensão pura e dura, não é? Ou seja, máquinas, baterias carro e tudo chega mais. à oficina, luz de falha do sistema híbrido, isto vai ser muito complicado, não vamos mexer porque não sabemos, porque não estamos muito à vontade com sistemas híbridos, porque não temos formação em sistemas de alta tensão. Pessoal, nem sempre, uma vez mais, e como dito no início, pese embora seja um carro híbrido, no entanto as mensagens que lá surgem também são a reportar falhas do sistema híbrido. Ligar o carro à máquina e aqui percebemos que só temos duas avarias e estas duas avarias eram de facto as que estão aqui representadas. Portanto, podemos fazer inclusive até o diagnóstico do carro, só para assim confirmarmos que não existem mais nenhumas avarias, mas as únicas duas falhas que ocorrem no carro são estas duas aqui reportadas, portanto, ambas falhas de comunicação do módulo de controle híbrido com o módulo do acoplador da caixa de velocidades. Assim sendo, só resta então iniciar o nosso diagnóstico e para iniciar o nosso diagnóstico, tratando-se de uma unidade, ou seja, tratando-se de uma unidade de controle do sistema hidráulico, HCA, temos que, para já fazer os primeiros controlos, como sempre, fazemos a verificação da alimentação, ou seja, tratando-se de uma unidade, como sempre, não vamos condenar logo aqui o componente, até porque temos que comprovar se de facto este está alimentado ou não. Vai ter na sua caixa de fusíveis, os fusíveis respectivos, mas tão simples como chegarmos à ficha. Neste caso em específico são apenas 5 cabos que vão ligar na ficha deste componente. Desses 5 cabos vamos ter então as alimentações e as próprias linhas de comunicação ditas. Para isso, vamos também levantar aqui a viatura e vamos fazer um passo a passo aqui, uma vez mais, voltarmos aqui a testar e como é que se faz estes diagnósticos de falhas de comunicação, que muitas das vezes parece que são assim tão complexos, mas depois acabam até por ser mais simples do que aquilo que parece. Não esquecendo que para isso temos que trabalhar com a nossa ferramenta já habitual e do costume, o velhinho osciloscópio, para fazermos aqui algumas medições e verificações para se de facto chegar a uma conclusão. E reforça aqui mais uma vez aquela tese que nós temos tido aí, temos falado muito nos nossos vídeos e também nas formações, é meramente um atuador. É meramente um atuador. Só que é meramente um atuador que inteligente. Não é um motor elétrico onde nós alimentamos, positivo e negativo, e que eventualmente até pode ter um sensor de recópia, mas é inteligente. Exatamente. Ou seja, tem a sua própria unidade de comando, comunica com toda a arquitetura eletrónica do veículo e que depois vai despoltar estas avarias nas outras unidades. Para o bem e para o mal, isto é cada vez mais uma realidade, malta. E se vocês têm acompanhado aí os nossos vídeos mais recentes, ainda há pouco tempo nós lançámos o Golf 7. Sim. A comunicação com os faróis dianteiros também por linha SCAN. Isto é hoje... basicamente estamos a chegar a um ponto em que o próprio componente faz o seu diagnóstico, ou seja, às vezes até vamos falando aí também noutras formações e vai-me acontecer e com certeza que contigo também acontece o mesmo. Às vezes até vamos falando aqui em alguns sensores que já vão sendo adotados alguns sensores, que estes próprios sensores já não são normais, entre aspas, já são sensores aqui que também já têm uma linha de comunicação multiplexada, podemos lhe chamar assim, e às vezes o pessoal tem tendência, isto já era difícil e ainda complicam mais.
Não, antes pelo contrário, temos que ver isto noutra perspectiva. Agora temos um sensor que, pelo simples facto de ele ser, vamos lhe chamar, inteligente, ele passa a dar um código de avaria específico e dizer eu não estou a funcionar corretamente e, basicamente, os controles são sempre os mesmos, como numa unidade de comando. Tem alimentação, a comunicação está ok ou não está ok, tem erro do componente, troca o componente. Uma vez mais, e frisando sempre, há sempre que fazer estes controles das alimentações, porque se ele não comunica, pode ser meramente por uma falta de alimentação. Portanto, convém sempre fazer estes componentes. E aqui, como o José disse, e bem, existe na mesma sensores lá dentro de posição, provavelmente até deve ter mais do que um, e um sensor de pressão, tratando-se de um acumulador, de um atuador que faz pressão hidráulica, certamente terá sensores de pressão lá dentro, mas na parte exterior, aquilo que vai acontecer será então já uma linha digital de comunicação. Tudo aquilo que se passar lá para dentro vai sempre ditar o fim, a troca do componente, porque este não é reparável. Mas, por um lado, acaba por me facilitar o diagnóstico, porque só me resume quase que a 2 pontos, verificar alimentações e verificar a comunicação. Se estiver tudo ok, tenho erros, trocar o componente. Não há muito mais aqui a fazer. Então, seguindo isto e com base na abordagem que também fizeste quando pegaste no diagnóstico, leitura de erros. Leitura de erros. Vamos só aqui ligar a ignição, só para comprovar de facto quais são os erros que estamos e depois vamos fazer então a verificação do componente propriamente dita. Só ligar a ignição. Enquanto carregam aqui as avarias, só meramente uma curiosidade, neste caso temos a bateria 12 volts a carregar. Exatamente. O que significa logo que, em termos de alta tensão, nós aparentemente não temos aqui qualquer tipo de avaria. É uma boa abordagem, sim. Se calhar é uma dica e acho que é um aspecto até aí... Se calhar nem toda a gente se apercebe. Neste caso em específico, estamos a trabalhar com o carro a ignição ligada. Nem tão pouco o carro, neste momento, está com o estabilizador de corrente ligado. E aqui permitam-me dizer mal e correto, mas quase que não preciso de ter aqui o estabilizador ligado, por um simples motivo, porque tratando-se de um carro que tem uma bateria de alta tensão e como conseguem constatar lá pelo canto superior direito na máquina de diagnóstico, temos uma tensão de bateria, neste caso de 13 volts, ou seja, na realidade não é a bateria de serviço que está a suportar agora toda esta alimentação do circuito, na prática é, mas está a ser alimentada, suportada pela minha bateria de alta tensão, exatamente. E aqui leva-me logo aqui uma questão. Apesar de eu ter erros nos sistemas de alta tensão, o simples facto de eu ter a minha bateria de 12 volts a ser carregada, já me diz aqui muito. Já me diz que, no que diz respeito à minha bateria, ela está de acordo, o controle da bateria de alta tensão está ok, assim como o próprio conversor DC-DC, que é quem é encarregue por carregar a minha bateria, também está ok. Portanto, apesar de eu ter aqui anomalias do sistema híbrido, eu consigo logo aqui perceber se de facto o sistema de alta tensão está a funcionar corretamente ou não. E no seu todo, para já, no que diz respeito à bateria e conversor, está a funcionar corretamente. Não invalida que possa ter um problema no sistema de alta tensão, mas agora na parte de tração, vamos lhe chamar assim, no meu inversor e na minha máquina elétrica. Garantidamente isolamento e falta de isolamento não tem. Garantida e falta de isolamento não temos. Caso contrário, também não teríamos aqui. Exatamente. Já tínhamos o sistema desativado. Tal e qual. Ora, restam-nos então aqui, e aparecem-nos aqui então duas avarias, aqui uma vez mais reconhecidas pelo módulo HCU. Se clicarmos para ver o que é o módulo HCU, será então o módulo de controle do sistema híbrido, assim como também o conversor DC-DC. Todo o mesmo componente faz aqui as duas funções. Ora, se dividirmos isto em dois, metade do componente fará então a gestão da máquina elétrica, a outra metade do componente fará então a gestão da conversão DC-DC para fazer a carga da bateria de 12 volts, que eventualmente até já confirmamos que está a funcionar corretamente. Acedendo ao diagnóstico desta unidade, os erros que vamos ter cá presentes são, então, de facto, os dois erros de falta de comunicação. Pese embora apareça aqui como um carácter histórico, eles não são possíveis de apagar, ou seja, se eu os apagar, eles voltam a reaparecer novamente. Portanto, aqui será eventualmente uma tradução da máquina ou do próprio carro em que eles não assumem o fator permanente. São erros permanentes, eles não são possíveis de apagar. No entanto, temos aqui então a dizer que temos falta de comunicação entre o HCU e o HCA, não esquecendo uma vez mais que o nosso módulo HCA é então o módulo de controle do sistema de acoplamento da embreagem. São estas as duas avarias. No barramento, e andando aqui um pouco para trás, neste barramento este carro não tem até uma topologia assim muito complicada, embora até tenha aqui algumas unidades suportadas nestas redes, mas na realidade estamos a falar aqui numa arquitetura que se baseia em 3 redes CAN.
Na realidade, vamos ter anomalias na nossa rede, na rede de CAN, neste caso a P-CAN será a nossa rede Powertrain CAN, ou seja, a nossa rede CAN do sistema de transmissão do grupo motopropulsor. E faz todo o sentido no que diz respeito às queixas do cliente em que sente que o carro não tem um comportamento normal. Portanto, sente ali uma hesitação, um tremer, uns solavancos na condução do carro. O que dando então a entender que, de facto, é no nosso sistema de propulsão. Resta-nos agora então fazer as medições do componente, não esquecendo uma vez mais, tratando-se de uma unidade, vamos começar por fazer a verificação das alimentações. Podemos fazê-lo com o multímetro, mas também para avaliar, para atalhar aqui já caminho, até porque para o culminar do diagnóstico já será... sabemos o que é que estamos à culminar espera do de diagnóstico encontrar, não é? será então com o osciloscópio, também para não estarmos aqui a complicar e a pôr mais uma ferramenta, até porque eu consigo garantir se o componente está alimentado ou não, utilizando também o osciloscópio, portanto acabo por ter que deixar o meu multímetro ali na prateleira. E vamos então atalhar caminho e vamos começar já por essa parte. Verificar alimentações, levantar a viatura, fazer as ligações e comprovar para já esse ponto. De seguida, vamos passar para a parte da comunicação. Ora, viatura já levantada, preparada para iniciar as medições. Uma vez mais, resta perceber aonde é que está este componente e aqui pela imagem conseguimos perceber que fica aqui algures mais ou menos na zona central entre a caixa de velocidades e o motor, portanto aí o componente assinalado a amarelo, que vai então ter a sua respectiva ficha ali assinalada pela letra A. Nessa ficha é uma ficha de 6 vias, ou seja, será uma ficha que tem espaço para 6 cabos, na realidade apenas 5 são utilizados, sendo estes 5 cabos alimentações positivas, a massa e a própria comunicação de CAN. Quais são as verificações que vamos fazer? Para já, num ponto principal, vamos confirmar se temos a alimentação proveniente de ignição, vamos lhe chamar se temos a alimentação 15, no fio rosa, depois, seguidamente, se temos a nossa massa num cabo preto, se temos o positivo direto da bateria no cabo branco e, por último, então, as nossas comunicações. Para isso, vamos passar aqui também para a tela do osciloscópio e fazemos as respectivas verificações. Muito bem, ligações aqui feitas, ficha encontrada, cabo rosa será então pino 1 livre, pino 2 cabo rosa, que me dará a indicação que será então o meu positivo. Ora, e olhando para o nosso osciloscópio, consigo constatar ali na linha azul, portanto no meu canal C, que tenho então de facto os meus 12 volts. Portanto 12 volts de ignição estão presentes. No entanto, temos que ver também no cabo branco se temos também a alimentação positiva direta, neste caso proveniente de um fusível, sinal 30, também está presente. Note-se que neste ponto em específico estamos a fazer a medição utilizando uma massa aqui ao chassi do carro, portanto temos aqui uma massa feita ao chassi do carro e nunca é mais de lembrar que temos que sempre garantir que temos a nossa massa também presente no componente. Para isso o teste é muito simples, apenas desconectar essa massa e com recurso a outra agulha e acedermos mais uma vez ao cabo preto na nossa ficha e conseguimos comprovar, eu vou desligar novamente, conseguimos comprovar que temos então a alimentação. Portanto, seja positivo, seja massa, estão presentes na nossa ficha. Se o componente não comunica, não será certamente por falta de alimentação, resta-nos então perceber qual é o sinal que vamos escolher na nossa rede de multiplexagem. Olhando para o nosso diagrama elétrico, vamos ter no nosso pino 5 um cabo verde que nos dará então a indicação da CAN High e, feitas as ligações, cabo verde CAN High, cabo laranja CAN Low e para isso vamos trabalhar aqui com outro canal para recolhermos os dois ao mesmo tempo. Ok, vamos só passar ali para o osciloscópio para analisarmos com mais cuidado o nosso sinal. E creio que já colhemos aqui um sinal. José, queres comentar? Temos aqui um problema, não temos problema, portanto, temos códigos de avaria referentes à falta de comunicação,
mas o facto é que está aqui comunicação. Pelo menos nestas tramas, nesta uma e mais 2 pedacinhos de 2 tramas, não vejo aqui nada de excepcional. Então qual é que é o motivo por qual eu não estou a chegar ao real problema? Não esquecendo que tenho um código de avaria que diz que não há comunicação com o módulo HCA, mas eu consigo comprovar que na ficha tenho cá a comunicação. Eu acho que efetivamente agora não há comunicação com o HCA, Arthur. Não deixaste a ficha desligada? Está desligado. Então, mas não é igual ter a ficha ligada ou desligada? Não, mas espera lá. Que eu me tivesse apercebido, acabaste de utilizar aqui a técnica do desligómetro. Exatamente. Ou seja, já atalhaste aqui. Já atalhei aqui caminho. Ou seja, hoje fizemos a coisa um pouco ao contrário, ou seja, em vez de medirmos ao componente danificado, medimos já o sinal coerente. Ou seja, não esquecendo uma vez mais, eu estou a medir, neste ponto em específico, o sinal que existe no barramento desta CAN Powertrain. Ou seja, a mesma CAN que há pouco falámos, que era associada aqui a vários componentes, esta rede CAN está a funcionar corretamente. Não esquecendo que eu excluí agora o componente HCA. Na realidade, o que é que temos aqui? Temos o módulo, o HCU, ou seja, a unidade de controle do sistema híbrido, está a comunicar e a sua comunicação é plausível e correta, sem ruído, é uma comunicação limpa e normal. No entanto, resta-nos agora perceber o que é que sucede, o que é que vai acontecer quando eu puser na comunicação o módulo HCA. Portanto, normalmente fazemos aqui o oposto, até para ir à procura do componente qual é que está a pôr ruído. Aqui, tendo logo um código de avaria a incriminar o HCA, atalhamos caminho e desligamos este componente da rede. Com este componente desligado da rede, a minha comunicação é normal e clara. Resta-nos então agora voltarmos a fazer a conexão elétrica da cabelagem do carro ao componente e verificar qual é o comportamento da rede. Para isso é só voltar a mover agulhas, neste caso agora vamos espetar as agulhas pela parte traseira da ficha e voltamos a ligar a ficha ao componente. Vamos fazer as ligações e comprovarmos a leitura mais uma vez aqui no osciloscópio. Muito bem, ficha ligada, agulhas ligadas agora pela parte traseira da ficha, conseguimos recolher o sinal normal, só aqui constatarmos, exatamente, conseguimos recolher o sinal normal e agora para finalizar o processo é só, mais uma vez, ligarmos então a ficha ao componente. Deem-me só aqui um momento. Isto é aqui justinho. E já está, portanto, ficha ligada no componente, agulhas, canal B e canal C e canal D, canal C e canal D ligadas na CAN High e CAN Low respectivamente e continuamos a ter aqui comunicação, não é, José? José, hoje deixo para ti. Na verdade, continuamos a ter aqui comunicação, mas vamos parar aqui. Na verdade, continuamos a ter comunicação, até porque a comunicação continua a existir na rede. Nas outras unidades de comando que partilham esta arquitetura com esta HCA, mas aquilo que acontece e que nós conseguimos comprovar, muito concretamente aqui no centro, no centro deste oscilograma, de propósito ou não, para o mesmo sítio, é que efetivamente nós agora temos aqui um ruído completo neste sinal. E que ruído é este? Bem, na verdade isto nem é propriamente um ruído, acaba por ser ali um curto-circuito entre as duas canas. Em determinada altura temos ali de facto um curto-circuito. Porque há uma sobreposição das duas, completa entre CAN High e CAN Low, então garantidamente nesta fase nós temos um curto-circuito entre ambas. O que comprova que se nós com a ficha desligada, temos uma comunicação perfeita na arquitetura, nesta rede, e com a ficha ligada passamos a ter ruído, significa que este componente nitidamente mete ruído na rede. E isto, mais uma vez, comprova aqui também isto é uma mania que eu tenho, mas e vai-se comprovando ao longo de alguns diagnósticos que a gente vai fazendo, que é, estamos a falar de uma peça que tem algum consumo elétrico, até por ser um atuador hidráulico. E, mais uma vez, um componente com um grande consumo hidráulico que está a provocar ruído na rede. Aquela ideia e aquela dica que eu muitas vezes dou nas formações, quando nós temos que utilizar o desligómetro, às vezes a malta pergunta, está bem, José, mas por onde é que eu começo? As mais potentes, não é? As mais potentes. E esta é uma das mais potentes que estão aqui nesta rede e que efetivamente comprova que está a meter ruído. Epá, curiosamente ou não,
comprova essa teoria. E que não esquecendo, por acaso não sei se ainda conseguimos ir aqui aceder ao diagnóstico, conseguimos. Se formos aqui aceder novamente à topologia das redes aplicadas a este carro, conseguimos perceber que nesta rede powertrain que tivemos a fazer a medição, temos várias unidades, salvo erro temos para aí umas 6 ou 7 unidades. No entanto, apenas a do híbrido é que estava a disputar aqui avarias. Epá, é estratégia, não significa propriamente que as outras unidades não reconhecessem o erro, é estratégia, exatamente, portanto, podemos pausar aqui para não estarmos, e se selecionarmos apenas aqui as nossas PT cans, então, hoje não deixa, hoje não consigo, deixa-me só, se calhar não acabou. Este não deixa selecionar só aqui Ou seja, mas se virmos aí na nossa zona mais central do ecrã, temos aí um risco a vermelho, que cá em baixo tem a designação P-CAN, ou seja, Powertrain CAN, e temos ali a amarelo de todo a nossa HCA, a HCU, desculpem, que será então a nossa unidade de controle do híbrido, que com ficha ligada ou ficha desligada, as duas avarias são exatamente as mesmas. No entanto, neste barramento de CAN, temos mais, 2, 4, 5, 6, 7, 8 unidades, temos aqui mais 8 unidades. No entanto, estas não reconhecem avarias, provavelmente porque a nível de programação, para elas é indiferente terem ou não terem este erro presente na rede, mas aquela que de facto tem que supervisionar o funcionamento desta HCU é aqui a nossa unidade de controle do híbrido. Até porque estamos aqui a falar também numa analogia, pese embora este módulo de acumulador de pressão, este módulo bomba seja uma unidade, ela não é uma unidade presente aqui na rede, ou seja, eu não a vejo aqui, eu não consigo entrar no diagnóstico diretamente a ela. Ela acaba por ser aqui, digamos, uma escrava, uma slave de uma unidade principal, ou seja, sendo a unidade principal HCU, que depois supervisiona aqui o módulo. Um bocadinho quase como acontece nos sistemas da AdBlue, temos a unidade de controle do motor, que depois supervisiona a unidade de controle do sistema da bomba do AdBlue. Ou seja, nós não conseguimos entrar diretamente a esse diagnóstico, mas acedemos a ele através de outra unidade. É um pouco aquilo que nós costumamos falar quando falamos em redes multiplexadas, as redes privadas, ou seja, não vão aceder ao diagnóstico. Eu consigo aceder a elas, mas sempre através de outra unidade. O que faz com que depois também as outras não reconheçam tal que e ela qual. tem um O que faz com que estas unidades, como não estão ligadas fisicamente e diretamente a este módulo HCA, para elas a rede que está para trás do controle do híbrido está a funcionar corretamente e não temos aqui mais avarias. Portanto, foi aqui também uma técnica diferente e só para sermos hoje diferentes não empregámos aqui o desligómetro ao contrário, mas acho que o intuito é sempre o mesmo, ou seja, seja a desligar a componente ou não, claro, aqui trata-se de 2 unidades, mas o processo é exatamente o mesmo, se fossem 4, 5 unidades, se fosse uma avaria mesmo naquela rede PT-CAN, o que eu tinha que fazer seria desligar as unidades uma a uma até colher o meu sinal, como vimos no início. Se qualquer unidade que eu desligasse e se o sinal se mantivesse como está na tela do osciloscópio, é porque eu ainda não tinha desligado a unidade que de facto está com anomalia. Malta, aqui uma questão, uma ou várias questões importantes na análise deste oscilograma, que é, primeiro que tudo, qual é que é a anatomia do oscilograma que nós estamos à espera. Nós temos de ter noção o que é um sinal CAN a comunicar em condições, que é para depois, quando eu tenho esta imagem que aparece aqui na imagem, desculpem a redundância, não é? Este oscilograma que eu tenho aqui na imagem, eu consigo nitidamente olhar para ele e dizer assim, comparativamente àquilo que eu sei que é um sinal bom, exatamente, eu sei que este sinal não está em condições. E então é muito isso que nós temos que ir fazendo em termos de osciloscópio, em termos de diagnóstico, é criando a nossa base de conhecimento. Eu vou fazer o quê? Vou registar um sinal CAN que eu saiba que está em condições, eu gravo e digo assim, sinal CAN bom. E a partir dali comparo. E basta Chega às tantas, não é? Basta um sinal. Quando nós estamos a falar de sinais CAN de alta velocidade, que é o caso deste, isto é sempre igual. A anatomia padrão do sinal, ou neste caso dos sinais, CAN high e CAN low, é sempre igual. Outro aspecto importante é a ferramenta que nós estamos a utilizar. Sim. Porque se eu estiver a utilizar uma ferramenta eu não digo de baixa qualidade, mas uma ferramenta que não tenha tanto poder de captação da imagem, com mais limitação da capacidade de obtenção destes sinais, eu começo a ver sinais que para mim podem estar comprometidos, podem estar condenados, quando na verdade não estão. Isso tem a ver muito com a própria ferramenta. Nem de propósito, eu ontem fazia uma live
sobre o osciloscópio, que já está aí disponível e o pessoal convido também a visualizarem, porque tem um ou outro ponto interessante relativamente à utilização base, não é? Ou ao início, o beabá da utilização do osciloscópio, aqueles primeiros controlos, vai muito nesse sentido, que é a ferramenta que eu utilizo depois pode estar ou não a condenar a qualidade do diagnóstico que eu estou a fazer. Porque se eu sei que este equipamento tem uma resposta tremenda àquilo que é uma linha CAN, estamos a falar aqui uma linha, só medindo o bit agora, mas acredito que seja 500 capas. Ele tem uma amostra conforme este sinal que aqui está. Se eu começar a ver arredondados na linha com esta ferramenta, eu já sei que há uma falha de comunicação. Então, se houver uma falha tremenda, como aparece aqui nesta imagem, eu sei garantidamente, olho para ali e digo assim, falha de comunicação na rede. O que é que eu vou fazer? Aplicar o desligómetro, que nós aqui, como o Arthur disse, acabamos por fazer ao contrário para perceber primeiro o sinal bom e depois, ao conectar a ficha, efetivamente percebermos onde é que estava o erro. E também depois aqui percebermos, às vezes a malta olha para aqui e diz, mas como é que vocês viram que isso é um curto-circuito? Bem, malta, na boa da verdade, pouco importa se é um curto-circuito, um circuito aberto ou o que é que seja. Está identificada a anomalia, está identificada a causa. Seja um curto-circuito, um circuito aberto ou o que quiserem, a solução vai passar sempre pela substituição do componente. Mas já agora dar aí uma dica, quando nós vemos duas linhas sobrepostas, nesse caso vocês veem o sinal amarelo e o sinal azul, respectivamente o CAN low, amarelo, e o CAN high, azul, eles nessa zona central da imagem eles estão completamente sobrepostos. Conforme eu disse há pouco, isso é nitidamente um curto-circuito entre as linhas. Depois temos aqui também, nesta zona, qualquer coisa que não pode constar, a não ser que a ferramenta não tenha uma boa eficácia, qualquer coisa que não pode constar numa rede digital, que são linhas curvas, ao fim e ao cabo. Que na parte esquerda, naqueles 3, não são 3 bits, mas vamos dizer, naqueles 3 bits mais à esquerda, que são perfeitamente ou praticamente quadrados. E não assumindo, é como eu costumo dizer, isto não é uma ciência da NASA, está bem? Não estamos aqui à espera de pôr ali um esquadro e tem que ser direitinho, mas conseguimos obviamente olhar para lá, e até porque estamos a trabalhar com um zoom bastante grande, mas consigo olhar para lá e perceber que a qualquer ponto em que eu olho, só vou ter dois valores, ou vão ser 3,5 se estiver a olhar para o meu canal azul, ou vão ser 2,5. Mas se eu vir mais no centro do ecrã, já não vai ser bem assim a história. Qualquer ponto que eu escolha ali naquela linha, eu já tinha que andar aqui a trabalhar com réguas quase para dizer, olha, aqui são 2,4 volts, aqui já são 2,7, aqui já são 2,9 e assim sucessivamente. Ou seja, linhas arredondadas, cantos arredondados numa rede CAN, se não for por uma limitação da ferramenta, certamente estão então perante uma anomalia. E não esquecendo muitas das vezes que aqui nem sempre podemos condenar unidades, está bem? Portanto, aqui já temos certeza absoluta. E até porque, quando fizemos a primeira verificação e o sinal estava correto, mas se eventualmente se mantivesse com esta anomalia, restava-me ainda ir fazer o controle à minha HCU, mas também não pondo de parte uma anomalia na cabelagem. Portanto, cabelagens que estão em curto-circuito, cabelagens que eventualmente até podem ter sido reparadas, e não vou estar aqui a dizer como é que já vimos aqui cabelagens, linhas CAN reparadas, acredito que vocês acredito que vocês têm imaginação para perceber o que é que o pessoal às vezes vai fazendo aí, não é? Portanto, não é por aí, mas eventualmente até uma linha CAN reparada, ou seja, uma cabelagem mal reparada, pode estar por trás de um sinal desta natureza. Portanto, nem sempre condenamos logo aqui, ok, desliguei a ficha, o sinal ficou igual, é porque é outra unidade. Calma, pessoal, temos que ter aqui certezas absolutas que a nossa cabelagem também está em perfeitas condições. Aqui o teste foi feito ao contrário, porque quando desligamos a ficha, o sinal estava corretamente, apenas ficou danificado o sinal quando ligámos ao componente. Aos próprios sinistros, e é um bom exemplo que este carro não se vê aqui nas imagens, como é óbvio, também não vamos mostrar isso, mas tem nitidamente algumas zonas de impacto na zona do para-choques e radiadores e tudo mais, e que pode estar a comprometer este sinal. Não foi o caso, exatamente. O sinal está perfeito sem a HCA presente, mas podia eventualmente ser o caso. Não é? Quem trabalha com colisão, sinistras e tudo mais, é sempre uma possibilidade. Portanto, resumidamente, não é por se tratar de um híbrido, ou eventualmente até poderia ser um carro elétrico, podíamos estar aqui num Kia ou em um Hyundai 100% elétricos, não era o caso, que também vai lá ter alguns componentes que também vão dar estas avarias, que vamos fazer o diagnóstico como já o fazíamos e como sempre fizemos até aqui. Portanto, não é por aí, muitas das vezes pode assustar aqui um pouco, não vamos mexer em carros híbridos porque é complicado. Sim, algumas coisas são, mas outras coisas continuam a dar as avarias do costume que dão nos motores a combustão. Acima de tudo, é percebermos o funcionamento do sistema, e note-se que aqui também nós tivemos a necessidade de ir perceber o que era estes módulos, até porque ninguém sabe tudo. Eu também, olhando para estas siglas, o que é o HCA, o que é isto, também tenho que ir à procura destas definições, o que são, para depois ir perceber onde é que estão os componentes e como é que eles funcionam.
Ou seja, ao fim e ao cabo, e como nós também falamos sempre que vamos estruturar um diagnóstico, é munirmos de documentação necessária para suportar este diagnóstico, conhecermos o sistema que vamos diagnosticar e depois então iniciarmos aqui as verificações, as medições para o diagnóstico. Se nós tantas andamos aqui um bocadinho embrulhados com isto, já não sabemos o que é que havemos de medir, o que é que temos que fazer. Ou seja, pegar nas coisas por uma ponta, perceber, prepararmos, essencialmente prepararmos o nosso conhecimento, o nosso diagnóstico, para depois então aplicar nos trabalhos práticos. Se não me falha a memória, já são 4 vídeos de linhas scan, de falhas de comunicação que a gente aí coloca. Ainda há pouco brincava um pouco que há uns tempos tivemos aí um colega que disse que não apanhava muito Pá, de linhas scan. Malta, nós apanhamos-los todos, não é? Já temos aqui 4 andam aqui por Lisboa, fora os outros, tá? E passando aqui a brincadeira, mas e não é estar aqui, isto mesmo em tom de brincadeira, nós também brincamos com os colegas dessa forma. Muitas das vezes o que é que acontece aqui é que nós às vezes temos as avarias e nem sequer estamos perante nem temos a noção que estamos perante uma avaria daquele género. Ou seja, nós dizemos, não apanho muito disso, ok, mas porque não temos a noção de qual é que é a arquitetura multiplexada de um carro. Isto hoje em dia, estamos a falar de um carro bastante recente, mas a multiplexagem, é o que eu não me canso de dizer, a multiplexagem tem mais de 30 anos. Mais de 30? Bem mais de 30 Isto que estamos aqui a medir não é novo, não saiu no Hyundai, existe sim, como o José diz, há 30 anos seguramente que este diagnóstico é feito assim. Se era feito assim há 30 anos é uma coisa, se hoje temos ferramentas e temos know-how para o fazer em condições e corretamente, é outra. E de facto hoje em dia temos ferramentas, temos conhecimento para fazer estes diagnósticos corretamente, é apenas ter as ferramentas e aplicá-las. Aliás, e creio que ainda ontem também falavas um pouco nessa situação, se têm osciloscópio, usem, habituem-se a trabalhar, porque claramente é uma boa ferramenta para fazer o diagnóstico nestes tipos de avarias. Não há outra forma. Podem arranjar as estratégias que quiserem, mas aqui concretamente, e se repararem, em 5 minutos nós conseguimos perceber com a ficha desligada e ficha ligada onde é que está o problema, conhecendo também aqui um pouco a natureza do sinal e como é que se testa, em 5 minutos conseguimos perceber aqui, sem sombra de dúvidas, onde é que está o problema. E malta, não vale a pena com o multímetro. Nós nem vamos perder tempo a colocar aqui o multímetro, porque o sinal que vocês vão obter, a leitura do multímetro que vocês vão obter com a ficha ligada e com a ficha desligada é igual. Vai ser rigorosamente igual, porque o multímetro não tem a capacidade de apanhar aquela falha que nós vimos. Está lá qualquer coisa, mas não... Se calhar muda aqui uma centésima ou outra, não é? Mas não é perceptível. E nós aqui visualizamos concretamente o sinal. Diagnósticos de comunicação é osciloscópio, puro e duro. Não vale a pena andarmos aqui a inventar com o multímetro, porque só estamos a perder tempo, basicamente. O nosso problema está resolvido. O problema agora passa para a esfera do cliente, até porque daquilo que já andaste a pesquisar, estamos a falar aqui de um componente. Vai ser um problema. Vai ser um problema com 4 dígitos, não é? Com 4 dígitos, exatamente. 4 algarismos. Mas é o que é e estamos a falar ainda de componentes que são bastante recentes, também ainda não há economia de escala para produzir na quantidade que vai sendo preciso no aftermarket e também os valores associados a estas reparações, tudo o que está afeto aos híbridos, a eletrificação e tudo mais, acaba por ter ainda um valor bastante avultado, mas o nosso objetivo, o nosso problema é diagnosticar ao cliente, a partir daí já não é connosco. Tal e qual. Pessoal, espero que tenham gostado aí de mais este conteúdo, mais uma avaria que a gente apanhou aí em contexto real e que aproveitou e montou aqui o cenário novamente para vos trazer, para gravar o conteúdo e trazer aí mais uma vez gratuitamente até vocês. Aquilo que peço, aquilo que vos vou pedir é o que peço sempre, acompanhem o nosso trabalho, quer nas redes sociais, quer no YouTube, vão vendo o conteúdo que a gente está aí a produzir. Conforme eu tenho dito, as nossas formações acabam por já estar limitadas, por assim dizer, àquilo que é a capacidade. Nós estamos já a encher as turmas com relativa facilidade. Às vezes a malta quer se inscrever e já não há vagas, as turmas já estão cheias e tudo mais. Também por isso é que nós vamos produzindo este tipo de conteúdos, porque acho que acrescenta aí ao vosso dia-a-dia, ao vosso conhecimento, à vossa produtividade em termos de oficina. Por isso, a única coisa que vos peço, certamente eu e a minha equipa também, é que vejam, consumam esse conteúdo que vocês têm disponível no YouTube. E é informação partilhada também, não deixa de ser informação partilhada. E já agora partilhem também com colegas, porque no fundo nós fazemos para partilhar o conhecimento, nós temos o conhecimento e queremos partilhar o conhecimento convosco, e acho que se todos o fizermos, todos nós ganhamos com isso. Nós ganhamos com isso e vocês, colegas da oficina, também ganham com toda esta partilha.
Artur, mais uma vez, obrigado aí pelo obrigado, diagnóstico, pela partilha deste conteúdo. Vão acompanhando o nosso trabalho e até ao próximo diagnóstico, não é?